Olá, meus queridos! A nossa reflexão de hoje tem o título de Fechando a Brecha. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali Nabucodonosor o condenou, mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Brecha é uma fenda, uma rachadura, que mesmo pequena, caso não seja cuidada, tapada, restaurada, vigiada, pode causar grandes danos. Imaginem uma pequena fenda numa grande represa, por exemplo, no que isso poderia resultar. Uma brecha não permite apenas a saída, mas também a entrada. Por uma brecha dificilmente entra alguém desejado, mas geralmente algo ou alguém totalmente indesejado que, via de regra, oferece perigo. Na área do marketing e na guerra, brecha também é chamado de flanco. O marketing trabalha no flanco as qualidades de um produto onde o concorrente é fraco. Na guerra, é por onde o exército ataca a parte vulnerável do inimigo. Na vida espiritual, a brecha é uma área sobre a qual não vigiamos, não oramos, não cuidamos, ficando desprotegida e, em estando desprotegida, frágil, vulnerável, Satanás, o inimigo das nossas almas, age atacando com a finalidade de nos enfraquecer, objetivando a nossa destruição total. Se tem alguém que não pode ver uma brecha que imediatamente entra por ela, é Satanás. É comum Satanás reconhecer e usar essas brechas quando nem mesmo nós nos damos conta da existência delas. A falta de oração, a falta de comunhão com Deus e a falta da leitura da palavra de Deus tem como uma das consequências a abertura de brechas na vida espiritual. Em Marcos 14:38, Jesus nos alerta a respeito das brechas com o seguinte alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De igual forma, em 1 Pedro 5:8, o apóstolo nos apresenta o seguinte aviso: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. No texto lido, meus queridos, uma brecha feita pelo exército inimigo e não percebido pelos moradores de Jerusalém possibilitou a destruição de toda a cidade. O rei Zedequias teve os filhos mortos diante da sua face.
Seus olhos foram furados e todos os nobres de Jerusalém foram levados como escravo para a Babilônia e toda a cidade incendiada. Uma fenda, uma brecha, um flanco pode ser devastador, como verificamos nesse texto de Jeremias 39, 2-8. O robusto, alto e largo muro que cercava Jerusalém, que parecia uma intransponível fortaleza, em algum ponto tinha uma parte frágil, vulnerável, não vigiada, não cuidada, onde os soldados inimigos fizeram uma fenda e por ela entraram. As consequências foram trágicas, como nós vimos. Na vida espiritual, meus queridos, quando descuidamos de uma determinada área da nossa vida, abre-se ali uma brecha por onde Satanás, o inimigo da nossa alma, começa a agir. E nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos vigiar, em especial, sobre aquelas áreas em que nós somos mais fracos, mais frágeis, mais vulneráveis, mais suscetíveis ao erro, mais suscetíveis ao pecado, à queda. Os nossos flancos. Cada pessoa tem brecha ou brechas numa determinada área da vida. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. Precisamos, meus queridos, vigiar e cuidar mais intensamente, sem esquecer as demais, das áreas emocionais e sexuais que são as preferidas de Satanás. Precisamos, meus queridos, diariamente fazer varreduras e inspeções na nossa vida, verificando a existência de alguma área em que eventualmente esteja fragilizada, correndo risco, e assim aumentar a vigilância com orações e leituras da Palavra de Deus. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo nos dá o seguinte alerta a respeito das brechas. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como fechar as brechas da sua vida espiritual, meu querido? Com oração, leitura da palavra e vigiando sobre aquela área que você sabe que é mais frágil, que é mais suscetível a cair, a pecar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que nenhuma brecha seja aberta. Deus abençoe. Até mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque o Senhor cuidou de nós, nos abençoou durante a semana. Muito obrigada porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos, ó Pai, e nunca nos deixou faltar nada, Pai. Senhor, obrigada pela nossa vida, obrigada por termos saúde, ó Pai, durante esses dias difíceis de pandemia, ó Pai. Senhor, eu peço que esteja cuidando daqueles que estão com algum problema de saúde, algum problema em casa, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, ó Pai, dando força, dando saúde, para poder passar pela fase difícil, ó Deus. Que nós possamos ser gratos cada dia, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Que possamos ver a Tua glória e a Tua graça em cada momento de nossas vidas, ó Deus. Continue nos abençoando no restante deste dia, no restante da semana, Pai, nesse restante de ano, Pai, que o Senhor nos deu. Que o Senhor cuide de nós, nos abençoe cada dia mais, Senhor, para que possamos espalhar a Tua palavra para as pessoas que não Te conhecem, meu Deus. Muito obrigada por tudo, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.